Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, né, para quem está me vendo de noite, ou bom dia para quem está me vendo de dia. Hoje vocês podem ver que eu melhorei um pouquinho o visual para poder estar fazendo esses vídeos aqui para vocês, só não consegui a luz ainda. No último vídeo a gente vinha estudando sobre substantivos e a gente parou, né, nos substantivos uniformes, né, que seriam os epicênios sobre comum de dois. Dando continuidade no tópico de flexão dos substantivos, a gente vai falar agora da flexão quanto ao número e depois quanto ao grau. Então vamos primeiro falar da flexão quanto ao número. Número. O substantivo ele pode ser flexionado quanto ao número basicamente de duas formas. A gente pode flexionar ele, ter a flexão dele no singular e também a flexão no plural. Como foi dito na escola, pela sua professora do primário, enfim, singular, uma coisa só, plural, várias, da mesma tipicidade. Então, você pode colocar aqui, ó, um substantivo aqui, vamos ver. Banana. Banana, pelo que a gente viu anteriormente nas classificações, é um substantivo concreto, porque você imagina e também tem como palpar. Na realidade é um substantivo próprio, porque ele designa o nome da fruta, especificamente daquela fruta, certo? E também aqui ele está no singular, certo? Então é um substantivo concreto, próprio e singular. E aí nada impede de a gente acrescentar o S, que aí ele seria um substantivo próprio, concreto e também no plural, certo? Então basicamente, em relação à flexão de substantivo por número, bem basicamente é isso. Agora a gente vai partir para a flexão de grau, certo? A flexão quanto ao grau, vou colocar aqui para vocês. Quanto ao grau do substantivo, é aquilo que também, provavelmente no primário, vocês já devem ter visto, né? Vou falar aqui basicamente também. É a flexão em relação ao aumentativo e a flexão quanto ao diminutivo, certo? Então, mantendo aí a linha de raciocínio, a gente pode falar caderno, né? Substantivo caderno. Então a gente tem aqui caderno no aumentativo e caderno no diminutivo. No aumentativo, a gente acrescentaria o sufixo ão. Então ficaria cadernão. E no diminutivo, a gente acrescentaria o sufixo inho.
ficaria caderninho. Então, cadernão, caderninho. Isso aqui, né, na realidade é só uma introdução. Né? Vocês têm que ver depois em relação ao radical, em relação aos sufixos, né? Porque temos sufixos tanto para masculino quanto para feminino, para aumentativo, para diminutivo. Né? Então, por exemplo, burguês, né? Burguês, burguesa, francês, francesa. Então você vê que muda só o sufixo ali no final. E o aumentativo, cadernão, caderninho, paredão, paredinha, quadrão, quadrinho. Então tudo isso, né, de acordo com a palavra, você vai ter que utilizar o sufixo específico para dar o sentido que você deseja e que esteja de acordo com o padrão culto da língua. Certo? Bom, como a gente falou bem por cima em relação a esse tipo de flexão de substantivos, desde o outro vídeo, agora a gente vai falar em específico, certo? Sobre cada um deles. Vamos começar novamente sobre os substantivos uniformes. Então vamos destrinchar ele para a gente poder entender melhor. Então vamos lá. Belezinha. Então vamos lá. Aqui. Substantivo uniforme. Certo? Substantivo uniforme, como a gente tinha já falado por cima no outro vídeo, ele se subdivide, né, em 3 tipos, certo? O primeiro que a gente vai falar é o substantivo uniforme comum de 2, certo? Substantivo uniforme comum de 2, ele é caracterizado pela flexão do elemento determinante. O elemento determinante não é o próprio substantivo. Seria, no caso, ou um artigo ou um pronome, certo? Então, aqui temos artigo. Seria o, a, os, as. Certo? Então, aqui nos exemplos que eu tenho, por exemplo, o jovem, a jovem. O fã, a fã. Um líder, uma líder. Então, no caso seria já também mais um, né, e um. Pronome pode ser do, pode ser da, entendeu? Do, da. Do jovem ou da jovem, enfim. Então, é o que determina. Substantivo uniforme comum de 2, ele vai ser definido pelo artigo ou pelo pronome, certo? Então, o, a, os, as, um, uma, pronome do, da, dos, das, certo? Então, o jovem e a jovem, você vê que o substantivo ele é uniforme porque ele não tem duas formas para o sexo. Na verdade, ele é uma forma só e você define para quem você está dizendo de acordo com o artigo ou o pronome. Certinho? Beleza.
Vamos para o segundo tipo dos substantivos uniformes, não mais comum de dois, que serve tanto para masculino ou para feminino. A gente vai falar agora do sobrecomum, que dá até a impressão de ser sobrenatural, mas não é. Vamos lá. Sobrecomum. Certo? Sobrecomum. Sobrecomum, ele não tem flexão, nem com artigo. Mas como assim, Antônio? Vamos pôr um exemplinho aqui, que é o dos mais básicos para explicar esse tipo aqui de substantivo uniforme. Então, vamos lá. A vítima. A vítima. Dá para eu falar quando for uma pessoa do sexo masculino ou vítima? Não dá. Então eu posso ser a vítima. Eu posso ser a vítima. Tanto seja o homem quanto a mulher. Certo? Vamos dar mais um exemplinho aqui. Olha só. Acabei até de falar. Ó. A pessoa. Dá para falar o pessoa? Não dá. Então, por isso que ele é sobrecomum. É uma coisa sobrenatural. Certo? Mais um exemplo aqui, vamos mudar. Aqui, ó. O algoz. Seja homem, seja mulher, será o algoz. Será a pessoa que vai torturar, enfim. Então, o algoz, não dá para falar algoz. Tá errado falar algoz. Bom, e agora o terceiro tipo dos substantivos uniformes, que são os substantivos epicenos, certo? Então vamos mudar aqui. Substantivos uniformes da classificação epicenos certo? Ele também não tem flexão, igual o sobrecomum, certo? Mas na verdade o que muda? Muda a terminologia, macho e fêmea. Então é mais direcionado para os animais, certo? Então, a onça. Dá para falar o onça? Não dá. Então o que vai diferir aqui em questão do sexo? Macho, fêmea, certo? Então, a onça macho, a onça fêmea. A baleia macho, a baleia fêmea. O tigre macho, o tigre fêmea, certo? Não dá para falar o tigre e a tigre, certo? Então, primeiro, muda os artigos para definir o sexo, certo? Sobrecomum vale para os dois sexos do mesmo jeito que está. E o epiceno direcionado aos animais, certo? Beleza pura. Bom, então agora vamos lá. Vamos falar agora dos substantivos biformes ou, para quem gosta de falar, heterônimos. Então vamos mudar tudo. Aqui, ó.
substantivos biformes. Substantivos, né? Substantivos biformes. Substantivos biformes, né? Eles têm radicais diferentes para indicar o sexo, certo? Então, a gente tem aqui temos os biformes normais, ditos normais. Então, como eu posso explicar para vocês? Assim, garoto, garota, certo? Garoto, garota. Já em relação aos substantivos biformes comuns, muda ali a terminologia, o sufixo final, né? Menino, menina, garoto, garota, certo? Em relação aos biformes heterônimos, ele já muda, porque muda o radical, que é o que eu estava dizendo para vocês. Então, por exemplo, boi, vaca. Não dá para falar boi macho e boi fêmea, né? Então é boi, vaca. Mais um exemplo aqui. Genro, nora, certo? Então, é o substantivo que tem duas formas. Os normais, que muda ali o sufixo final, menino, menina, garoto, garota. E esses aqui que correspondem a heterônimos, porque eles mudam o radical por completo. Não dá para falar boi e depois falar boia. Ou genro e genra. Entendeu? É boi, vaca, genro, nora. E por assim em diante. Certo? Bom, falamos aqui um pouquinho mais em detalhes sobre a flexão dos substantivos uniformes e biformes. Agora vamos falar em relação à flexão de número dos substantivos. Tá? Então, vamos lá. Flexão de número flexão por número dos substantivos, eu tenho aqui alguns exemplos, né? A mais comum, né, é o acréscimo da letra S, certo? Então você tem aqui boi, você vai ter bois, certo? Você tem aqui vaca, você vai ter vacas, certo? Então, flexão de número, né? Boi, bois, vaca, vacas. Somente a gente tem o acréscimo da letra S, certo? Menino, meninas, homem, homens, mulher, mulheres. Só que no caso de mulheres, né? Além da letra S, a gente vai ter o acréscimo do ES, que acredito que aqui no nosso resumo a gente vai ver especificamente à frente, tá? Então é só para começar. No caso da flexão por número, a gente tem algumas diferenciações de acordo com o sufixo final ali, a terminologia de cada palavra, certo? Então vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Palavras. Existem palavras que, por exemplo, terminam com
esse sufixo aqui. Ão. Mão, pão, artesão, comilão, enfim, eles, né? Então, no caso de palavra que termina com ão, certo? Você tem 3 formas básicas de flexionar por número. Então, transformar o que é singular em plural. O primeiro exemplo que eu tenho é o exemplo simples do acréscimo somente da letra S. Então, você tem aqui grão, grão de arroz, grão de feijão. Você flexiona somente com o acréscimo da letra S. Fica grãos, certo? O segundo exemplo, em relação ao ão, seria o acréscimo da letra ES, das letras ES. Só um instante, por favor.